Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta no Universo RP para a segunda parte do vídeo sobre o e-book Planejamento de Gestão de Riscos na Crise da Pandemia. Acho que vocês puderam entender ou compreender como que se caracteriza essa fase que nós estamos vivendo agora, nesse momento, fase 2, a fase que nós estamos quase praticamente vivendo o pico da pandemia, da contaminação, e agora começando a olhar ou a se orientar para um declínio dessa situação. E aí a gente já está vendo como é que nós vamos recuperar as empresas para que elas possam sobreviver nessa terceira fase agora, que é a fase da recuperação e dos ajustes que as empresas precisam fazer. Eu vou voltar lá para o meu gráfico, do ciclo, e vamos olhar a terceira fase para ver como é que ela é e como é que nós temos que agir com relação ao controle e às nossas atitudes como pessoas, profissionais e cidadãos. Ok? Vamos lá. Bom, voltamos aqui com o gráfico da fase 3, como vocês veem, nós já passamos a fase 1 e 2, quer dizer, nós não passamos a fase 2 ainda, estamos vivendo ela, mas nós vamos analisar a fase 3 agora, que subentende-se que nós já nos preparamos na fase final da fase 2, com todos os planos de proteção e de contingência para a recuperação da empresa. Então vamos analisar aqui como é que nós vamos, e aí nós estamos pensando no como nós vamos agir daqui a um período. Esse período de recuperação dos negócios, ele se estende, e é o que se prevê, né, a todas as estatísticas e indicações aí de análise, que essa fase 3 ela vai se estender de 1 a 2 anos. Então, se nós vamos começar a viver a fase 3 supostamente a partir de agosto, então nós vamos ter aí pelo menos até agosto do ano que vem para restabelecer os negócios, o mercado e a vida normal das pessoas. Ou, se não a vida normal das pessoas, mas a vida controlada das pessoas, sem medo, sem preocupações alarmantes ou estressantes. Essa fase de recuperação social e econômica, ela se caracteriza bem pela recuperação dos negócios. Por quê? Nesse caso, subentende-se que em você recuperando os negócios da maneira adequada, correta e num tempo ágil, você devolve à sociedade, devolve às pessoas as condições ideais e normais de vida para todo mundo. Então, é importantíssimo que se concentre na recuperação dos negócios. Nós estamos falando na implantação daqueles planos contingenciais que nós vimos lá na fase 2, não é? Então, subentende-se que agora, na fase 2 que nós estamos vivendo, nós vamos já começar a implantar os planos de contingências que nessa fase 3, aqui, recuperação social e econômica, eles vão estar todos em desenvolvimento, tá certo? Então nós vamos ter que cuidar deles, cada um, para que eles aconteçam, e nós vamos fazer correções de rumo para cada contingência que nós vamos trabalhar, tá certo? Principalmente agora, nesse momento, nós temos que fazer as campanhas de educação, mobilização dos funcionários e stakeholders, para que eles entendam o que as empresas, ou o que a sua empresa está fazendo, como ela está se recuperando e como ela está desenvolvendo, e como já desenvolveu e está praticando parcerias com os seus parceiros de negócio, sejam eles fornecedores de produtos, de insumos, de materiais, ou clientes interessados até o consumidor. Então, nós temos que, nesse momento, se nós queremos nos ater aqui à comunicação propriamente dita, o foco da comunicação aqui na fase 3 vai ter que ser com relação à aplicação do plano de contingência, ou o que está sendo feito, como está sendo feito e quais são os resultados já obtidos até esse período. Aí, a partir daí, mostrar a relação ou o padrão de relação que está sendo desenvolvido com todos os parceiros de negócio. Esse não é o momento de falar exclusivamente de a indústria, a empresa A ou B, mas sim dos grupos de empresas que se uniram para se aplicar os seus planos de contingência, superar a crise e obter a recuperação dos seus negócios o mais rapidamente possível. Então, esse é o momento
desse trabalho. No caso da análise de gestão de riscos, nós vamos ver aqui na parte inferior do gráfico que nós vamos fazer uma análise prática agora. Nós vamos olhar o que está acontecendo, como as empresas estão implantando seus planos de contingência, qual é a evolução deles, de uma maneira realista, qualitativa e quantitativa. O momento é do foco na análise prática da retomada dos negócios, da retomada na recuperação das empresas e seus negócios e, consequentemente, em devolver para as pessoas um ritmo, umas condições normais de vida para cada uma delas. E na parte de gestão de crise, nós temos que pensar em ações preventivas. Quer dizer, a própria recuperação dos negócios, ela nos mostra que ela apresenta riscos, né? A própria recuperação apresenta riscos. Nós estamos continuamente vivendo diante de riscos que podem se transformar em crises daqui a pouco, daqui um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 6 meses. Então, além da gestão de riscos, abordar uma análise prática do que está acontecendo, no caso de gestão de crises, nós temos que pensar nas ações preventivas, né? Nas ações, elaborando cenários de risco, como é que ele pode se transformar em crise e, se transformando em crise, quais são os seus impactos, ou quais serão os seus impactos e como é que eles vão impactar a nossa empresa, os negócios da nossa empresa, deste grupo que nós estamos desenvolvendo os trabalhos e como é que nós podemos evitar que isso aconteça para que as próprias pessoas não sofram o impacto desse risco que pode se transformar numa crise pesada, violenta ou igual a que nós já estamos vivendo e que, no caso de estarmos na fase 3, que nós já superamos da fase 2. Então, nós temos que ter a gestão de riscos voltada para a gestão de crise. Aí, o papel do profissional de comunicação é muito grande agora, ele volta a ter um papel de destaque, ele passa a ser protagonista desse planejamento, porque ele começa a pensar não só na informação relativa aos planos de negócios ou relativa aos planos de contingência, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, uma análise prática que está acontecendo, mas também da análise das ações, dos riscos e das ações preventivas, tendo mais tempo para evitar que os riscos que são identificados e analisados, que eles venham a se transformar em situações de crise. Como nós falamos do ponto de vista técnico, toda vez que você faz análise deste modo, se você tem presentes aí um cenário de 10, 15 riscos possíveis de se transformar em crise no seu mundo, no seu negócio, no seu grupo de negócios, você consegue, com essa análise e com medidas preventivas antecipadas, você consegue reduzir isso de 15, por exemplo, para 5. Com certeza absoluta, você consegue reduzir 70% dos riscos que você visualiza pela frente. E esses 30%, ou esses 5 riscos, que você sabe que não vai conseguir eliminá-lo, você então cria planos de prevenção, você cria planos de mitigação. Quer dizer, fazer com que o impacto que eles venham a realizar, a acontecer, seja o menor possível, seja nos negócios da empresa, seja na reputação da empresa, na imagem, na reputação e na proteção das pessoas, seja dos seus funcionários, seja dos seus clientes, seja das pessoas da população, a sociedade em geral. Então, essa fase 3, você retoma o controle da comunicação sob o ponto de vista de gestão de crise, sob o ponto de vista de análise de cenários e ações preventivas, eliminando riscos e mitigando aqueles que você sabe que não poderão ser simplesmente eliminados. Então, você teve na fase 2 um momento de olhar a contingência, saber o que estava acontecendo, deixando o foco principal de lado da comunicação que você desenvolveu até aqui, mas dando foco e concentração no que interessa mais agora, que é a contingência, e lá na frente, na fase 3, você volta, recupera o seu papel de comunicador em comunicação, mas só que aí você vai dar foco da gestão de crise. O seu foco principal nesse período não é só o de informar o fato, mas de olhar
a situação, o fato, como um risco que pode se transformar numa crise e aplicar todas as técnicas da gestão de risco para análise, classificação, cenários e definição de ações preventivas ou de eliminação do risco ou de mitigação dos seus efeitos. Esse é o principal papel. A fase 3, ela é extremamente importante para todos nós profissionais de comunicação. As empresas precisam ter o nosso apoio nesse momento, que vai ser um momento crucial aí para fazer com que tudo volte ao normal ou volte para condições que nós possamos restabelecer uma vida controlada e cada vez mais orientada para o nosso cotidiano. Ok? Então, eu vou voltar para mim agora, para a gente poder só fazer a introdução da fase 4, que seria a fase final. Certo? Voltei agora para mim. Acho que vocês viram, entenderam, que nós tivemos a fase 1 da pandemia da informação, permeando a fase 2, entrando na fase 2 até hoje, até agora, até nesse momento. Na fase 2, o profissional de comunicação ou o profissional que está envolvido com isso, ele sai um pouco do foco da comunicação, que não há necessidade de ter um planejamento estratégico exclusivo para a comunicação. As informações estão circulando, você tem apenas que combater a pandemia da informação e desenvolver comunicação objetiva, comunicação assertiva, comunicação que resolve a questão para a informação das pessoas. Mas sim, na fase 2 agora, você tem que se concentrar nos planos de contingência. Esse é o seu foco. Fazer planejamentos diretos e pensando no futuro. Com isso, nós entramos na fase 3, que é a fase da recuperação dos negócios, e que você resgata o seu papel de planejamento de comunicação. Só que agora, o planejamento de comunicação com foco na informação, como você fez, como nós fizemos, da fase 1 e da fase 2. Agora nós vamos fazer um planejamento de comunicação com foco em gestão de crise, ajustando todas as informações práticas do que está acontecendo, mas fazendo planejamento estratégico de controle e prevenção de crise. Esse é um momento exclusivo para você desenvolver projetos de gestão de crise agora, ok? E aí nós vamos passar logo mais para a fase 4, que é a fase do aprendizado.